Boa noite, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com todos vocês. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Porto Belo, uma igreja firmada na Palavra de Deus. Se você gostar depois, no término desse vídeo, nós solicitamos que você compartilhe com alguém, dê o seu like, faça o seu comentário e diga algo sobre aquilo que você aprendeu no culto desta noite. Eu quero ler com você o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, Salmo 37, 28. Salmo 37, 28 diz assim: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Meu querido, há uma promessa de Deus para a sua vida. A justiça de Deus na sua vida declara que Deus é aquele que ou pode te amparar, te proteger, oferecer segurança e levar você para o céu, ou ela pode também conduzir você para o inferno, caso você não queira aceitá-lo como o Deus da sua vida. Encontramos esse texto tanto a justiça quanto o amor de Deus. Quero orar com você. Se você puder, cubra a sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela liberdade que nós temos em ler a Tua Palavra, estudá-la, conhecer mais um pouco acerca da Tua santa vontade. Pai querido, abençoa todos aqueles que estão assistindo este programa. Que as Tuas mãos poderosas estejam sobre todos, guardando a todos, protegendo a todos, dando vida, saúde e tudo mais. Deus querido, nós necessitamos de Ti, do Teu auxílio, precisamos da Tua ajuda, da Tua intervenção. E por isso, ó Pai, nós clamamos para que todos aqueles que estão passando por dias difíceis, como desempregados, aqueles que estão enfermos, aqueles que perderam seus entes queridos para a Covid-19. Ó Pai amado, estendas as Tuas mãos, auxiliando, curando, protegendo, levantando, ó Deus, esse irmão que nos assiste. E que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós no decorrer da mensagem. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos assistir um vídeo ou um hino. É um hino de nome Doxologia. É o hino número 1 do Inário Novo Cântico, que é o Inário da Igreja Presbiteriana. Acompanhe comigo este hino. Seus santos caminhos, benigno em todas as suas
De fato, Deus é santo, é justo em todo o proceder dele. Tudo que ele faz bem feito, porque ele é justo, ele é santo. E essa justiça, essa santidade, o amor dele, estão sendo oferecidos a você, meu amado, que está nos assistindo. Meu querido, eu quero compartilhar esta noite o texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus. Mateus capítulo 5, verso 6. Mateus capítulo 5, verso 6 é um dos textos ou dos versículos que compõem aquele trecho que nós conhecemos como as bem-aventuranças. Acompanhem comigo. Mateus capítulo 5, verso 6. Diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu quero falar esta noite sobre o tema famintos e sedentos de retidão. Famintos e sedentos de retidão. No geral, a interpretação que nós temos aqui deste verso 6 das bem-aventuranças nos fala sobre a questão daquelas pessoas que não conseguiram alcançar justiça. Aquelas pessoas que adentraram talvez num processo e esse processo não deu muito certo e aí o julgamento não caminhou como deveria caminhar e a pessoa foi completamente injustiçada. Nós entendemos, na nossa sociedade, que há muitas medidas, muitas ordens, muitos decretos, muitas leis criadas de forma injusta, que retiram os direitos e muitas vezes levam as pessoas a uma miséria absoluta. Quando nós falamos dessa questão de justiça, eu entendo muito bem que você está discernindo as palavras, porque nós vivemos num país em que as dificuldades da justiça, os problemas, são enormes. Há muitas pessoas que acumulam uma sede e fome de justiça por terem sofrido algum tipo de crime, algum tipo de agressão, e o sistema policial, judiciário, não conseguiu dar um resultado prendendo os criminosos ou os agressores. Você sabe muito bem que há muita corrupção, há muita falsificação e há muito apadrinhamento político no nosso mundo, especialmente no país. E todas essas questões levam a uma situação de carência por uma justiça real, sincera. Nesse sentido, Jesus declara que essa fome e essa sede de justiça serão saciadas um dia. Será o grande dia do julgamento de todos os homens. Hoje nós encontramos falhas, encontramos dificuldades, problemas na nossa justiça no que diz respeito ao Brasil e no mundo todo, não é só aqui. Mas uma coisa a palavra de Deus nos deixa bem claro: um dia, Deus julgará todas as coisas. Um dia a justiça será saciada. Por isso que Jesus utiliza-se do termo fome e sede de justiça. Esse termo justiça que nós encontramos aqui no verso 6
ele corresponde a um termo hebraico que significa justiça, todo tipo de justiça que provém da observação e dos mandamentos do Deus eterno. Então, olha só, quando Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ele está dizendo, olha, a justiça de Deus, ela é pura, ela é perfeita, e que a justiça, as leis humanas deveriam estar baseadas na justiça e na pessoa de Deus. Porque tudo que Deus faz é justo, é bom. Então, na visão que nós temos na palavra de Deus, a nossa justiça, as nossas leis devem ou deveriam ter base na palavra de Deus. O tema que nós colocamos, famintos e sedentos de retidão, nos faz levar a uma pergunta: quem realmente são os que têm fome e sede de justiça? Quem são os que realmente têm sede e fome de justiça? O primeiro aspecto que eu consigo entender olhando para o versículo 6 é o seguinte, que os que têm fome e sede de justiça são aqueles que têm a visão do correto, que têm a visão daquilo que é certo. John Stott, em um dos seus comentários que relaciona aí a questão, a justiça de Deus, que está retratada na palavra dele, na Bíblia, ele olha a justiça de Deus de 3 aspectos. A primeira, ele fala da justiça legal. Ele retrata e entende que a Bíblia fala de uma justiça legal. O que é uma justiça legal na visão de John Stott? Seria assim, olha, trata da nossa justificação, um relacionamento certo da nossa parte com Deus. Eu tenho um bom relacionamento com Deus. Eu sei quem é Deus. Eu vivo para Deus. A outra questão que ele coloca sobre a visão dele em relação à justiça, que está contida na palavra de Deus, é a justiça moral. Trata-se da conduta que agrada a Deus. É uma justiça interior, é uma justiça de coração, de mente, de caráter, de saber fazer a coisa certa, mesmo se todo mundo estiver fazendo o que é errado. E nós vivemos assim. Muita gente faz o errado porque todo mundo faz. E nós vivemos num clima nesse país em que, se você fizer a coisa certa, você acaba sendo discriminado, enxovalhado, deixado de lado, porque você não se enquadra naquilo que é errado e que na visão de muita gente é certo. Então, a Bíblia nos fala, e John Stott diz claramente, dessa justiça moral. É uma justiça que agrada a Deus, de coração, de mente, de caráter. E caráter é algo que está ausente na vida de muita gente do nosso país. E por último, ele fala sobre a justiça social. A justiça social refere-se àquela busca por libertação em relação a uma vida oprimida. Aquele homem que está vivendo uma vida oprimida, ele busca, através da justiça, das leis, fazer valer os seus direitos. E você pode fazer valer os seus direitos. Se você estiver certo, não há nada de errado você se defender. E deixar bem claro que você é uma pessoa correta e que você quer ser visto como alguém correto. E você pode utilizar isso, a justiça, os tribunais,
E nesses tribunais entram os negócios, entram aí a honra, o lar, a família. Então, nos tribunais, muita coisa é decidida. E aí, por isso que é chamado de justiça social. Todo mundo tem o direito de se defender. Mas, queridos, quando nós olhamos na perspectiva desse grande homem, nós entendemos assim, que a justiça moral e a justiça social serão verdadeiras se a primeira justiça, a legal, se firmar na vida de cada pessoa, de cada cidadão. Nós vivemos um judiciário em crise, onde as pessoas morrem à espera do julgamento de processos. É notório pela mídia que pessoas acabaram morrendo esperando uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal para conseguir adquirir um remédio. A pessoa morreu e quando foi julgado agora não adiantava mais. E de um outro lado, políticos que entram com as suas ações e os seus pareceres saem rapidamente. Onde, na nossa justiça, os processos prescrevem por questões políticas e má vontade dos nossos juízes. Fome e sede de justiça. Os dois termos representam fome, necessidade, desejo ardente de comida, de querer satisfazer o seu corpo que está perecendo por falta de alimento. Sede, desejo intensamente de bebida, de água, para o refrigério do corpo, para alimento do corpo, para uma vida saudável. Você já parou para pensar que Jesus utiliza-se de duas palavras diferentes aqui das outras bem-aventuranças? Você percebeu e parou para pensar que Jesus vai utilizar-se do termo ou dos termos fome e sede? Fome e sede nunca cessam. Não passa. A fome não passa. A sede não passa. Você bebe água hoje, daqui a um pouco, algumas horas você vai estar com sede. Você se alimenta no almoço, chega na hora da janta, está com fome. Então é algo que não passa. Ela vai, ela volta. E sabe por que Jesus utilizou desses dois termos para se tratar da justiça? É o seguinte, que enquanto nós vivemos aqui nesse planeta, nós sempre iremos necessitar de justiça, porque a injustiça é muito grande. Enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos ter que lutar por justiça. Então, queridos, não fiquem desanimados, mas fome e sede não passam. Você pode se alimentar, pode, alguns dizem, matar a fome, mas daqui a algumas horas você vai ter fome novamente. E sabe por que Jesus colocou esses dois termos? Que é algo que passa, mas volta. É por causa da ausência de Deus. A ausência de Deus tem criado um distúrbio moral, espiritual, familiar no nosso país, no nosso planeta. Por isso que você vê toda essa sociedade moribunda, caída. Parece que as coisas não melhoram, porque a ausência
de Deus. Por isso que Jesus falou, se eles buscassem a Deus, se houvesse um desejo de Deus, e se cada cidadão, cada pessoa se voltasse para Deus, as coisas seriam diferentes. Quando você assiste aí uma TV, lê um jornal, não é? Quando você entra na internet, vamos falar a verdade, diante de que nós estamos vivendo nesse país, não dá vontade de chorar? Não dá vontade de chorar? E olha que nós estamos vivendo esse período de pandemia e que até hoje nós não sabemos o quanto foi roubado. Eu não quero nem imaginar quando tudo vier à tona. Então vejamos, fome e sede de justiça, famintos e sedentos de retidão. Somente tem fome e sede de justiça quem tem a visão do correto, daquilo que é certo, que ama o que é certo. Mas eu também entendo o seguinte, que olhando para o verso número 6, os que realmente têm fome e sede de justiça são aqueles que conhecem a Deus. Esse é o segundo aspecto, são aqueles que conhecem a Deus. Fome e sede de justiça, justiça da qual Deus é a fonte, é o autor. A justiça é divina. Lembra que eu falei no começo que se as nossas leis estivessem baseadas diretamente na justiça de Deus, tudo seria diferente? Mas existe uma questão que chama-se pecado, que leva o homem a se distanciar da pessoa de Deus. Quando eu coloquei aqui que tem fome e sede de justiça os que conhecem a Deus, eu entendo assim, que conhecer a Deus é conhecer que Deus é justo, que Deus é bondoso, que Deus é santo. A Bíblia é o tema, ou a justiça é o tema da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus da justiça. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas. Todos os caminhos de Deus são retos, são justos. Ele não comete erros. Ele é correto em todas as coisas. Isso você pode perceber ali no texto de Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Diz o Salmo 145, 17, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O texto de Sofonias, capítulo 3, versículo 5, diz assim, ele é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça e a cada novo dia ele não falha. Mas o iníquo não conhece a vergonha. Este final, quando fala e o iníquo não conhece a vergonha, é porque é o seguinte, ele vive num estado tão degradante, tão baixo, tão distante, que ele não consegue ver o quanto é vergonhoso, ou o quanto é vergonhosa a vida que ele leva, as atitudes, as decisões, o seu jeito de agir, a forma de tratar as pessoas. É tão vergonhoso porque quando se compara a justiça do homem, o ser homem com o ser de Deus, é muita vergonha. E o que significa, olhando aqui para o texto, afirmar que Deus é justo? É afirmar que Ele é diferente de nós. Porque nós não somos justos, Deus é. É afirmar que Deus
se importa com todos aqueles que estão sendo injustiçados. Quantas pessoas neste país estão sendo injustiçadas por causa de uma justiça imunda e por causa de determinadas decisões que os homens acabam aprovando, tudo por uma questão política e para um bem apenas dele e de um grupo, sem pensar na sociedade. Então toda a lei deveria ser colocada e praticada para o bem de todos. Mas infelizmente nesse país, como eu disse, há uma crise judiciária em que a maioria acaba sofrendo. Então, quem são aqueles que desejam fome e sede de justiça? Aqueles que conhecem a Deus, aqueles que têm Deus como padrão, aqueles que leem a palavra de Deus, aqueles que conseguem ver e observar que tudo que Deus quer é a felicidade do homem, o progresso do homem. O que Deus quer, diz a Bíblia, é que todos cheguem ao arrependimento. O que Deus quer é que as pessoas se dirijam ao céu. E o padrão para isso é Deus. É isso que a Bíblia fala. Por isso que nós falamos que a justiça é o tema da Bíblia. Se você olhar o Velho Testamento, você vai notar que Deus ensinou e orientou os profetas a pregarem contra a injustiça. Ele inspirou homens, mulheres, dentro, de fora da Bíblia, ao longo da Bíblia, depois da Bíblia, para terem compaixão das vítimas da injustiça. Olha só o que diz a palavra de Deus. Isaías capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A Bíblia diz que a nossa justiça é trapo da imundícia. Não vale nada. Poxa, mas não vale nada. Quer dizer que todos os conceitos que nós temos, eu quero que você entenda o seguinte, que tudo poderia ser melhor se a base fosse a pessoa de Deus. Lembra que eu falei para você que os que têm fome e sede de justiça são aqueles que conhecem a Deus, porque tem o Deus no padrão. E o que tem acontecido em muitas sociedades, e a nossa não é diferente, é que o padrão não é Deus, Deus está fora. Porque se Deus estivesse dentro, nós não teríamos tantas injustiças, tantos decretos e leis que acabam prejudicando as pessoas. Existe uma máxima latina atribuída a Tácito. Quem era o Tácito? Tácito, historiador e político romano. Mas qual que é a máxima de Tácito? É a seguinte, abre aspas, as leis são muitas quando o Estado é corrupto. Fecha aspas. Em outras palavras, abre aspas, quanto mais corrupto o Estado, maior o número de leis. Fecha-se as aspas. Você já parou para pensar quantas leis nós temos no nosso país? É porque as leis, elas não dão conta. Então surge um problema, mais uma lei. Outro problema, mais uma lei. Por quê? Porque o Estado não consegue. Porque a corrupção é muito grande. E por isso nós temos uma série de leis nesse país. Mas por quê? Porque a nossa justiça, ela é injusta. Porque o nosso Estado
E você sabe muito bem disso. Há uma grande corrupção. Nesta máxima de Tácito, o que nós entendemos? O raciocínio em questão é que quando há muita corrupção no Estado, as leis se multiplicam, porque há muitas transgressões. Muitos são os cidadãos que transgridem a lei. Porém, pequena é a capacidade do Estado em fazê-la cumprir. Por isso que o Estado vai gerando lei, ou leis e leis, e assim por diante. Mas, queridos, bem-aventurados que não compactuam com o que é errado. Bem-aventurados aqueles que lutam pela verdade. Bem-aventurados aqueles que lutam pela justiça. Bem-aventurados aqueles que persistem, que clamam a Deus, que é o juiz dos juízes. É isso que Jesus está ensinando. Nós devemos clamar e pedir a Deus que o padrão dele de justiça seja implantado, porque só a justiça de Deus pode trazer paz e refrigério para os homens. Bem-aventurados aqueles que são solidários com os fracos, com os pobres, com os necessitados. Bem-aventurados os que lutam contra o tráfico, contra a corrupção. Bem-aventurados aqueles que defendem as nossas crianças da pedofilia. Bem-aventurados aqueles que lutam por justiça. Infelizes são aqueles que libertam os bandidos por dinheiro, por apadrinhamento, por política, que fere o povo, que mata o inocente, que retém o dinheiro e o alimento do pobre. Mas os que conhecem a Deus, amam a Deus, lutam ao lado de Deus, são bem-aventurados. Os que conhecem a Deus lutam para implantar aquilo que é justo, aquilo que pode nos conduzir para uma vida melhor, tanto aqui como nos levar para o céu. Bem-aventurados são os que tentam fazer deste mundo um mundo melhor, por dar esperança não só a nós que vivemos aqui, mas que levam esperança e pregam a esperança do céu, que é eterno. São homens e mulheres de Deus para proclamar que existe a justiça de Deus. Então vale a pena lutar e proclamar, pregar a justiça de Deus. Quando Jesus mencionou esse texto, você não acha que ele estava passando por dias difíceis, que o momento não era um momento de desespero, onde as pessoas viviam tristes, com fome, com sede, sem trabalho, sem saúde? Esse era o momento. Mas ele deixou bem claro o seguinte, que vale a pena lutar. E sabe o que ele fez? Ele implantou o reino dele, um reino de justiça. Ele implantou nos corações que estavam sem esperança, a esperança de dias melhores, a esperança do céu, a esperança da vida eterna. E falou, olha, a justiça, é como fome e sede de justiça. Ele fala assim, olha, nós sempre teremos isso, ou buscaremos, mas vai chegar um dia em que todas essas coisas irão passar, porque é no céu, ao lado de Deus, há gozo, alegria, felicidade, prazer eterno.
Meu amado, quando Jesus alimentou o povo, né? Multiplicando os pães, os peixes, deu vista aos cegos, curou a muitos, ressuscitou a outros, libertou as pessoas das garras do diabo. Ele estava declarando a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não esquece de você. Deus não esquece de você. Por isso que ele mandou Jesus. Porque ele ama. Ele pensa em você. Ele quer conduzir você para o reino de justiça, para o reino dos céus. E por último, fome e sede de justiça, ou famintos e sedentos de retidão. Quem são aqueles que desejam fome e alimento, não é? Por justiça? São os que promovem a retidão. Então, olha só. Quem deseja e tem fome e sede de justiça são aqueles que promovem a retidão. A luta dele é pela retidão. Ele tenta levar as pessoas a andarem corretamente. Porque só assim se terá uma sociedade melhor. Então vejamos, os que promovem a retidão. Domingo passado, nós tratamos do texto do Evangelho de Lucas 14. E eu li o seguinte texto que eu passo ali para você. Fala assim, olha. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. É claro que eu trabalhei com o texto de Isaías, não é? Isaías 61, que é o texto paralelo a esse texto de Lucas, que nós acabamos de ler aqui, que é o texto de Lucas 14. Mas vejamos, quando eu olho para a colocação de Jesus, de libertação, ungir, pregar, não é? Que mais? Oferecer o ano aceitável do Senhor. Essa é a missão de todo crente. A missão do cristão é fazer, vivenciar o que o Cristo ensinou. Por que os verdadeiros cristãos são perseguidos? Por que os verdadeiros cristãos são perseguidos? Porque eles expressam a justiça de Deus, que é santa, que é reta e que envergonha os injustos. As injustiças tentam calar a justiça, porque eles sabem que estão errados, mas não admitem. A injustiça é anunciada, é pregada para desbancar a justiça de Deus, porque os homens não suportam a justiça de Deus, porque quando o homem fica diante de Deus, fica patente que ele não é nada. E o homem hoje quer estar acima de Deus, quer falar quase que face a face com Deus. O homem se acha grande coisa nesse mundo e o homem não é nada. Então, a verdade envergonha a mentira. A justiça envergonha a injustiça. Mas o pecado que opera nas vidas impedem os homens de chegarem à conclusão que Deus é justo. Essas pessoas, no caso os juízes, os promotores, aqueles que estão investidos de autoridade, eles acham que eles são os máximos, os deuses. Não se importam com a população, mas um dia vão cair. Um dia Deus vai colocar as mãos
Por um outro lado, e aí eu posso falar infelizmente a Bíblia é pouco lida, é vivida parcialmente. As pessoas não querem viver a palavra de Deus. Elas querem viver aquilo que elas acham e pensam de Deus, mas olham para si mesmas. Elas não querem mudar. Então, infelizmente, as pessoas leem pouco a Bíblia e vivem muito pouco a palavra de Deus. E sabe o que está acontecendo? Muitos dos que se dizem crentes se envolvem em situações vergonhosas, líderes em escândalos, crentes que vivem um evangelho light, sem conteúdo, sem expressão, sem compromisso. Como promover retidão se não vive a retidão? Nós nos escandalizamos com aquilo que é errado. Mas será que também eu não pratico o que é errado? Você não fica irado com um médico que deveria prescrever o remédio certo e não faz? Você não fica irado com um advogado que jura lealdade às leis, na demonstração de amor ao país e ao próximo, e se envolve aí com a bandidagem? Como que alguém faz um juramento de curar alguém e não cumpre? Como alguém faz um juramento de seguir as leis e não cumpre? E o político? O político que na soma dos vencimentos dele, ele ganha uma fortuna e você ganha salário mínimo, sendo que é você quem paga todas as mordomias dele. Quer um exemplo? Ele tem plano de saúde dentário, aí, olha, que ele pode usar quanto ele quiser e não paga. E você que ganha salário mínimo, você não paga. Mas você ajuda a pagar o dele. E ele não vela por você. Ele não luta por você. Ele luta por ele. Pela família dele. Pelo partido dele. Então isso é desanimador. Mas por que isso acontece? Porque não conhecem a Deus. Não querem viver retamente. Mas vejamos, às vezes nós olhamos somente para essas pessoas e esquecemos de olhar para nós mesmos. Porque às vezes nós mesmos, nos nossos pequenos negócios, nós também roubamos. Não pagamos corretamente os nossos empregados. Roubamos textos da internet. Né? O que mais? Não ajudamos nem pai, e nem a mãe, nem o irmão. Às vezes cobramos exorbitantemente os nossos produtos. Vendemos muito mais caro que dos outros, porque o meu negócio é ganhar dinheiro. Os outros, se quiserem, que paguem. Sonegamos impostos. Nem para a casa de Deus, muitos não são fiéis, nem nos seus dízimos, nem nas suas ofertas, nem vindo, nem comparecendo. Agora, como proclamar retidão se não existe retidão? Essa é a preocupação de Jesus. A justiça tem que ser anunciada, mas tem que ser vivida. Da mesma forma como eu tenho fome e sede de justiça, eu tenho que proclamar essa justiça de Deus.
Só a justiça de Deus, só o libertar do pecado, só o livrar das garras do maligno é que pode gerar um mundo melhor, uma sociedade melhor. Somente em Jesus nós temos a justiça real, verdadeira, que nos conduz, por causa do amor dele, nos conduz para o céu. A conclusão é essa. Famintos e sedentos por retidão. Só tem fome e sede de justiça quem tem a visão do correto. Quem realmente conhece a Deus. Quem realmente promove a retidão. Por isso, bem-aventurados os que sofrem, os que pregam a esperança, levando a esperança aos desesperançados. Só por Deus poderemos ter um mundo melhor. Por isso que Jesus veio cumprir a justiça, cumprir a vontade de Deus. Ele se entrega, é realizado então o sacrifício, ele ressuscita e ele conduz as pessoas para o céu. Mas antes de chegarmos ao céu, muita coisa precisa ser realizada e feita no nosso país, no nosso mundo. E deve começar por mim e começar por você. Olhando e tendo como base a justiça de Deus. Porque se nós não colocarmos o nosso olhar em Deus, tudo que eu for fazer não vai ser justo. Então, meu querido, que você que me assiste possa ter fome e sede de justiça, e você será bem-aventurado. Que você, nas mãos de Deus, seja um comportor, um pregador, um anunciador das boas novas, do Evangelho, para este mundo que vive nas trevas. Que o bom Deus possa te abençoar. Meu querido, diante daquilo que nós anunciamos, nós vamos ouvir ou assistir um vídeo que fala sobre: ó Senhor, vem me dirigir. É um hino, um vídeo com uma letra calma, tranquila, mas que irá nos fazer também refletir sobre a importância de você estar nas mãos de Deus. Acompanhe comigo este vídeo.
Muito bom vídeo. E que você possa ter aprendido também com a letra deste hino. Meu querido, olha, nós vamos orar nesse instante e pedir a bênção de Deus para a sua vida. Curve a sua cabeça. Pai eterno, muito obrigado porque Tu és o Deus da justiça. O Senhor é justo, santo, correto, e que nós possamos não só anunciar, mas também viver a retidão, que nós possamos ter fome e sede de justiça, que possamos ser anunciadores, pregadores da Tua palavra, porque a Tua palavra é reta, ela é justa em todas as coisas. Abençoa aquele que está nos assistindo, que as Tuas mãos poderosas estejam sobre todos, guardando a todos e transformando a vida de todos. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido que me assiste, olha, os nossos trabalhos e os nossos endereços são os seguintes. A Igreja Presbiteriana de Porto Belo, ela está situada na Rua José Manuel Serpa, 362 Centro. E os nossos horários dos cultos são às quintas-feiras, 19h30, e aos domingos, às 19 horas. Em Zimbros, que é um bairro da cidade de Bombinhas, onde nós temos a nossa congregação, o templo está situado à Rua Rio Piquiri, 120, e os horários dos trabalhos são às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 horas da manhã. E ali quem tem nos auxiliado é o evangelista Gideel. E o nosso desejo é que Deus abençoe você, a sua família, que você tenha uma boa noite, uma boa semana. E nós vamos terminar ouvindo mais um pouco o hino
ó Senhor, vem me dirigir. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre.